Glória a Deus, família. Aleluias. Mais uma vez, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? É uma alegria poder estar de volta cultuando ao Senhor aqui nesta casa. Nós sabemos que várias famílias não puderam estar presentes ou porque infelizmente ainda estão com o Covid, e algumas famílias também ainda estão viajando. Mas nós que estamos aqui, nós estamos com o coração puro, com o coração queimando de vontade de adorar, de engrandecer e exaltar o nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e declarar que Ele é Deus neste lugar, declarar que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Nós não pudemos ter um final de ano cultuando ao Senhor na igreja, mas o Senhor nos permitiu também passarmos em cada casa, cada um com a sua família mais próxima, cada um com o seu irmão mais próximo, e ali cada um louvou e adorou ao Senhor, agradecendo pelo ano de 2020 e glorificando ao Senhor ainda mais, de 2021, perdão, e glorificando ao Senhor ainda mais pelo ano de 2022, porque a expectativa do meu coração é gigantesca, pelo que o Senhor já começou a fazer há 2 anos atrás. Já fez o ano de 2020, já fez o ano de 2021. Se 2020 foi uma bênção, se 2021 foi tremendo, eu imagino 2022. Eu fico só imaginando. Se o meu coração tem expectativa, eu imagino o coração do Pai para com a sua vida. Diga assim para o irmão que está do seu lado: o Senhor tem expectativas ao seu respeito. Você vai corresponder? Aleluias. Antes de entrarmos na palavra do Senhor, para que você entenda, para que todos nós entendamos o que o Senhor começou a fazer desde sábado passado na vida da igreja, é preciso que eu te explique alguns pontos. E quando nós voltamos lá atrás na história, quando nós começamos, falar nisso, essa semana faz 2 anos que nós começamos a igreja na sala da nossa casa, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, amém? Pelo 2º ano consecutivo, não é ano de festa ainda. Diga assim para o irmão que está do seu lado: ainda não é dia de festa. Mas no 3º aniversário será a festa ao Senhor. Porque quando o 3 se manifesta, é algo profético, mas não é disso que nós vamos falar nessa noite. E quando nós analisamos a história da nossa igreja, nós sabemos que nós servimos a um Deus vivo, que tudo fala, tudo vê, que nada passa despercebido aos seus olhos e tudo está debaixo do seu controle e autoridade. E nós sabemos que seja eu, seja o evangelista Mauro, seja pastor Rodrigo, seja qualquer outro irmão que esteja pregando aqui ou na live, estão todos debaixo da autoridade do Senhor Jesus. E não sai palavra nenhuma que não seja permitida pelo Espírito Santo de Deus, direcionada para a vida de cada um de nós, para a vida da igreja. E quando eu reflito a respeito das palavras que o Senhor nos deu no ano de 2020, 2021, se nós fizermos uma retrospectiva, são palavras de alinhamento, são palavras de arrependimento, são palavras para colocarmos a nossa vida no altar do Senhor. Também o Senhor nos falou a respeito de unidade, que precisamos ser um só corpo nele, um só corpo onde o cabeça é Cristo e nós somos o corpo, e um corpo cheio de vários membros, cada um de nós compõe uma parte do corpo de Cristo. Aleluia. Nós não temos 2 dedos iguais a esse, temos? Os 2 são diferentes. Você pode ver alguma semelhança, mas eles não são idênticos. Mas os 5 dedos da mão se completam a mão. Eu preciso de você, você precisa do irmão que está do seu lado. Isso chama-se unidade. Sermos um no Senhor. É impossível que um pé meu queira ir para a direita e o outro pé para a esquerda. É impossível. Mas um corpo bem ordenado, bem ajustado no Senhor, ele sabe onde ele caminha. Ele sabe o caminho pelo qual ele tem que percorrer. E nós somos um corpo bem ajustado, não somos? Amém, aleluias.
Senhor também nos falou a respeito de 40 dias ou 40 anos, não é verdade? Várias palavras foram ditas aqui a respeito do povo quando saíram do Egito, em direção a Israel, em direção à terra prometida, aonde eles poderiam ter escolhido entre 40 dias e 40 anos, porém pelo seu pecado, pela sua murmuração, pelo conteúdo que havia no seu coração de não querer alinhar a sua vida com o que Deus estava fazendo. Deus queria entregar uma terra prometida para aquele povo, porém o povo não estava com o coração preparado para estar naquele lugar. Preste bem atenção, o povo não estava com o coração preparado para estar naquele lugar da promessa. Então Deus teve que permitir morrer uma geração inteira por 40 anos. E aonde os filhos herdaram as promessas dos pais, aonde os filhos herdaram as promessas dos pais, porque os pais não deram ouvido à palavra do Senhor. É triste, mas é real. Os pais não deram ouvidos ao que o Senhor estava falando no meio deles. Pergunte para o irmão que está do seu lado: você vai querer viver as promessas do Senhor em 40 dias? Ou você vai gastar 40 anos e vai morrer sem ter a promessa do Senhor cumprida na sua vida? Pergunte aí para ele. Ele tem tempo para te ouvir. E diante de todas essas palavras, eu gosto muito de refletir o que o Senhor tem falado neste púlpito. E eu tenho orado algumas semanas ao Senhor, estava orando algumas semanas ao Senhor, por uma palavra que nos guiasse. Porque eu tinha certeza absoluta que o tempo do arrependimento estava chegando ao fim na igreja. Não que nós não devemos nos arrepender todos os dias, mas o ciclo de arrependimento da história da igreja estava chegando ao fim. Eu estava com esse sentimento no meu coração. E no dia 31 de dezembro, eu clamando ali todos os dias ao Senhor: Senhor, me dá uma palavra para a vida da igreja para o ano de 2022. Dá-nos, Senhor, uma palavra do Senhor, do seu coração, para nos guiar a respeito do que o Senhor está fazendo em nosso meio no ano de 2022. E de repente, lá no meu trabalho, eu orei ao Senhor de manhã e pedi: Senhor, me dá uma rota bem fácil hoje, com poucos stops. E eu ouvi o irmão aqui falando: hoje eu tenho só 10 stops, eu vou fazer ali em 2 horas e vou para casa. Um outro irmão: tenho 20 stops, eu vou fazer em 2 horas e meia e vou para casa. A hora que eu olhei a minha rota, um abençoado aqui do meu lado me deu a minha rota e colocou 39 stops para mim fazer. Só que os meus stops, eles são de cidade em cidade. Não é ir numa cidade só e fazer todas as entregas lá. É lá na região de Skipton, lá na região de Halifax. Quase não tem montanha naquele lugar. E de repente eu falei: Senhor amado, tem misericórdia de mim. 31 de dezembro, Senhor, o lugar que eu menos gostaria de estar é trabalhando, Senhor. Eu queria terminar cedo, mas o meu coração se quebrantou a tal forma que eu saí do DEP e comecei a glorificar o Senhor. Eu coloquei meu Bluetooth no ouvido e fui 1 hora até a minha primeira entrega, glorificando e chorando e adorando ao Senhor. E fui, entrega a primeira, a segunda, e foi a quinta, chegou na entrega 36, na antepenúltima. Eu estava no alto das montanhas, glorificando a Deus. Eu gosto muito de montanha, sabe por quê? Uma das fases mais difíceis da minha vida foi quando nós chegamos aqui na Inglaterra, quando nós deixamos toda a nossa vida para trás para cumprir a promessa do Senhor. E eu dizia para o Senhor: Senhor, eu levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando o Senhor me leva a lugares altos, quando o Senhor me leva a montes, meus amados, eu sei que ali é um lugar de mistério entre eu e o Senhor. E de repente eu estava lá no alto da montanha, no meio de uma zona rural, e de repente o Espírito Santo de Deus me falou: ei, diga ao povo que santifique. Diga ao povo que se santifique em minha presença, porque eu derramarei, eu descerei no meio de vós. Amados, eu parei a van automaticamente, não tinha acostamento, eu parei no meio daquela lenda onde eu estava, e eu comecei a chorar e glorificar a Deus, e a presença do Espírito Santo de Deus invadiu aquele lugar, que foi tremendo. E eu liguei para minha esposa, contei tudo o que tinha acontecido. Ela falou: amor, faz um vídeo, grava, posta no grupo da igreja. E eu assim o fiz. Amados, o Senhor tem parado as chuvas
para a gente fazer um batismo, 2 batismos. O Senhor tem aberto a madre de quem não podia ter filhos. O Senhor tem feito os mais diversos milagres em nosso meio. O Senhor tem nos guiado, tirado-nos do Egito, cada um de nós do nosso Egito, nos conduzindo à terra prometida, nos conduzindo à nossa promessa. E quando eu vejo qual é a promessa da igreja sobre o avivamento, todos sabem que vem homem de Deus, vai mulher de Deus neste lugar, e todos falam a mesma coisa, que o Senhor está nos avivando, o Senhor está trazendo o avivamento dele na nossa vida, na vida da igreja, e que neste lugar, em Inglaterra todo, no mundo todo, seria avivado. Aleluia! O Senhor tem encaixado todas as peças para cumprir o propósito dele. Tudo tem se encaixado para cumprir o propósito dele. Por isso, meus irmãos, a partir de hoje, você vai ouvir falar muito a respeito de santidade ao Senhor. E você vai ter a opção de escolher na sua vida se você vai querer receber a promessa do Senhor em 40 dias ou 40 anos. Porque o Senhor nos falou a respeito de tempo. Quem vai decidir o tempo vai ser eu e você. 40 dias ou 40 anos. Eu já falei um pouquinho na live de sábado passado a respeito de santidade. Porém, hoje nós vamos entrar nos fundamentos da santidade um pouquinho, amém? E eu gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Esse versículo foi tremendamente usado por uma serva de Deus essa semana numa Viva Home que eu estive. Aleluia. Essa semana eu estive em 2 Viva Home. Foi uma bênção para a minha vida. Fui tremendamente edificado. Eu pude ver o crescimento dos irmãos que estavam nessas Viva Homes, meus amados. Aleluia. E a palavra do Senhor diz assim: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. Amém. Diga assim comigo: o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Amém? E aí, vaso de ouro, prata, barro ou madeira? Qual você escolhe ser? Vai depender do seu nível de santidade. Vai depender do seu nível de santidade ao Senhor. O Senhor conhece os que são seus. Às vezes você pode se esconder de mim como se precisasse esconder, né? Tem pessoas que se escondem do pastor igual o diabo se esconde da cruz, não é verdade? Mas ninguém se esconde do Senhor. Ele conhece os que são seus. O Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece os que são seus. E certa vez o Senhor disse a Moisés: Moisés, o irmão Ricardo falou um pouquinho a respeito disso hoje. O Senhor disse: Moisés, diga ao povo que se santifique por 3 dias, porque eu descerei no meio de vós. E Moisés foi e disse ao povo que se santificasse, que o Senhor desceria no meio daquele povo. Semelhante à promessa que o Senhor nos deu, não é verdade?
Nós sabemos que para que nós venhamos a ver a Deus, a palavra em Hebreus diz assim, que sem santidade é impossível ver ao Senhor. O que eu mais ouço nos dias de hoje é: pastor, eu quero mais de Deus, eu quero ver a Deus, eu tenho sede, tenho fome de Deus. Você pode ter toda a vontade do mundo que você quiser, mas se você não tiver santidade na sua vida, você não verá Deus. Se você não tiver santidade na sua vida, você não verá Deus, porque a palavra diz que sem santidade é impossível ver a Deus. E quando Deus resolveu se manifestar no meio do povo, no deserto, Deus disse para que o povo se santificasse, porque Ele desceria no meio deles. Sabe por que o Senhor pede para mim e para você se santificar? Porque nós servimos a um Deus que é santo. Nós servimos a um Deus que é santo. Santidade é um dos atributos de Deus. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Os querubins, serafins, os anjos cantam e louvam e adoram ao Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos o tempo todo, 24 horas por dia, ininterruptamente, de eternidade em eternidade. Eles declaram que Deus é santo. E convém que eu e você também sejamos santos, porque sede santos também vós, porque aquele que vos chamou também é santo. Mas pastor, Deus é Deus de misericórdia, Deus é, mas Ele não vai contra a palavra dEle, jamais. Ele jamais vai contra a palavra dEle. Você pode passar a sua vida toda chorando, a sua vida toda orando, a sua vida toda jejuando, mas se não houver santidade na sua vida, você jamais verá a Deus. Glória a Deus. Jamais verá a Deus. Deus nos deu um exemplo aqui em Moisés, quando disse ao povo: santificar em minha presença, porque eu descerei no meio de vós. E ao terceiro dia, o Senhor disse: ao terceiro dia eu descerei. Moisés vai e diz ao povo que se santifique, eles se santificam. Porém eles tiveram medo de estar na presença de Deus e disseram: Moisés, vai tu. Mas eu quero te contar um segredo nessa noite. O propósito de Deus desde a criação do homem era se relacionar com Ele, como Ele se relacionou com Adão e Eva, aonde o Senhor vinha todos os finais de tarde, se relacionar com o homem. Deus fez o homem e a mulher para se relacionar, para ter comunhão com Ele. E essa comunhão perdida no jardim do Éden, ela foi restaurada em Cristo Jesus. Que quando Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, através do sangue de Cristo, eu e você fomos santificados. Eu e você fomos eleitos templo do Espírito Santo de Deus. Eu e você fomos feitos, quando aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós fomos eleitos templo do Espírito Santo de Deus, o lugar onde o Senhor habita novamente. Aleluia. Glória a Deus. E pode o lugar onde o Senhor habita ser imundo? Não. Mas pastor, Cristo já me expiou e derramou seu sangue por perdão de todos os meus pecados? É claro que sim. Mas pastor, o sacrifício de Cristo me faz santo? É claro que sim. Porém, diga comigo assim, porém. Vamos continuar na palavra. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Daqui a pouco você vai entender esse porém.
7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, eu e você temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação. Aperfeiçoando o quê? A santificação. No temor de Deus. É preciso entender que todo cristão, uma das marcas do cristão deve ser a santidade. Um outro versículo também que eu vi na Viva Roma essa semana, onde falou muito ao meu coração, foi sobre Arão, aonde ele usava uma mitra sobre a sua cabeça, uma espécie de chapéu. Não é um chapéu, é um ornamento sobre a sua cabeça. E lá estava escrito: santidade ao Senhor. Uma das minhas e das suas marcas, que somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, deve ser a santidade. Aleluia. Uma das minhas e das suas marcas deve ser estampados nas nossas atitudes, estampado no nosso corpo: santo ao Senhor. Glória a Deus. Mas pastor, o que quer dizer santo ao Senhor? Santidade quer dizer separado para o Senhor. Quando você é cristão, você é separado para o Senhor. Aleluia. Você já tentou colocar azeite? Alguém já tentou? Já colocamos azeite no meio da água? O azeite não se mistura com a água. Assim são todos os filhos de Deus, nascidos da água e do Espírito. Nós fomos chamados a sermos santos e ponto. E ponto. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. O apóstolo Paulo disse à igreja que estava em Corinto, a igreja de Deus que está em Corinto, preste bem atenção nesse versículo que você vai começar a entender o porém agora. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Quando aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós somos santificados automaticamente por Ele. Porém o versículo continua dizendo, o que é que ele diz ali? Chamados santos. Em algumas versões a palavra diz assim: chamados para serem santos. Chamados para serem santos. Com todos os que estão em lugar, com todos os que estão em todo lugar, invocam o nome do Senhor Jesus, Senhor deles e nosso. Amém. Existe uma grande diferença aí que o povo de Deus se confunde. Aonde, mas pastor, quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, automaticamente nós já somos santos. Nós somos santificados pelo Senhor. Porém, diga assim comigo, porém, a partir dali, eu preciso fazer a minha parte, que é se santificar, se separar do mundo, todos os dias da minha vida. Porque senão, o Senhor não se manifestará no meio de nós. Porque senão a promessa não se cumprirá na sua vida. Dito isto, meus irmãos, reconhecendo e sabendo, tendo o entendimento da diferença entre sermos santificados quando aceitamos a Jesus e somos chamados a sermos santos a cada dia, nós vamos falar um pouquinho a respeito de santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3.
Vocês lembram no começo quando eu disse que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus? E como pode o Espírito Santo de Deus, que é a mais perfeita, mais puro de Deus, habitar num templo imundo? Ele habita em templo imundo? Não. E nós sabemos que o meu templo, o seu corpo, ele é o templo do Espírito Santo de Deus. Amém? Guardem bem isso. E a palavra do Senhor diz assim: porque esta é a minha vontade, porque esta é a vontade de Deus, a vossa. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Que vos abstenhais da fornicação. Que cada um de vós saiba possuir o vaso em honra e santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane ao seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também ante vô-lo dissemos e testificamos. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas sim para a... Deus te chamou para a imundícia? Não. Deus te chamou para quê? Mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem. Quem despreza a santificação, não despreza o homem, despreza sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quando você não está em santidade diante de Deus, quando você está em pecado, você está desprezando a Deus. Eu falo isso com todo o temor no Senhor, para mim e para a sua vida, porque essa palavra, antes de ser para você, ela passa para mim. E eu sou tão cobrado quanto você. Aquele que despreza a santificação do corpo está desprezando a Deus. Quando você peca, você está desprezando a Deus, porque Deus te deu o teu corpo como o templo do Espírito Santo de Deus, o lugar da habitação do Espírito Santo de Deus. E quando você prostitui, quando você blasfema, quando você fofoca, quando você peca, quando você tem imoralidade sexual, quando você murmura, todo tipo de pecado, você está pecando contra o templo do Espírito Santo de Deus, que é o seu corpo. Que é o seu corpo. Sabe, meus irmãos, depois que Deus nos deu a palavra de santidade, no dia 31, até um lenço que cai porventura do meu bolso, que eu gosto muito de limpar as mãos ali, a cada 5 entregas eu vou limpar a mão, coloco na porta do lado. Às vezes abre a porta da van, aquele lenço vai e cai no chão, eu vou correndo atrás daquele lenço, porque eu não quero que ninguém seja prejudicado por aquele lenço que caiu da minha porta. A patente que eu uso lá no banheiro do Deco, sabe o que eu faço? Eu pego um papel, eu limpo ela todinha depois de eu usar, para que o meu próximo seja abençoado através daquela limpeza. Sabe por que o Senhor vê todas as coisas? Essa santidade ao extremo que eu e você precisamos ter. Amor ao próximo também é santidade. Quem aqui está fazendo um estudo de 1ª, 2ª e 3ª, João? Levante a sua mão. Está sendo um banho de amor, os irmãos, para nós, não está? Nós temos 20 e poucos irmãos que estão estudando a Bíblia conosco de segunda a sexta. Temos crescido tremendamente. E você que não conhece 1ª, 2ª e 3ª João, dá uma espiadinha lá. Deus vai ministrar profundamente ao seu coração. E quando nós vemos uma palavra dessa de 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 3 ao 8, diante dessas afirmações que a palavra nos faz, nós podemos tirar alguns princípios
que é abster-se da prostituição. Mas pastor, o que é prostituição? Prostituição é só adultério? Amados, prostituição é tudo que se diz relacionado à área sexual. Quando você se prostitui, quando você vê uma imagem de uma mulher que não era para você ver. Aliás, eu vou mais fundo um pouquinho. O Senhor Jesus disse que quando você olhar uma mulher e sentir desejo por ela, você já está pecando, você não precisa nem cometer o ato. Quando você faz isso, meus irmãos, você está pecando contra o templo do Espírito Santo de Deus. Você está corrompendo o templo do seu corpo, aonde o Espírito Santo de Deus habita. Quando você acessa aqueles vídeos pela internet, você está corrompendo o templo do Espírito Santo de Deus. Você está pecando contra o seu corpo. O nosso corpo também foi feito para a santidade e honra ao Senhor. Como pode o Espírito Santo de Deus habitar, mais uma vez eu te digo, habitar num templo sujo? Não pode. Não pode. Um outro fundamento que nós podemos tirar desse texto é não iludir ou defraudar o nosso irmão nesta área. Homem, quando você está na rua e você vê a mulher de alguém e sente algo por ela, você está defraudando alguém. Mulher, quando você olha para um homem e sente alguma coisa por ele que não é seu marido, você está defraudando o seu irmão. Defraudando o seu irmão. Mais um fundamento que nós podemos tirar disso: Deus é vingador. Deus, ele é vingador. Mas pastor, como Deus é vingador? Volta lá, irmão Dama, por favor. Tessalonicenses. Ninguém oprima ou engane ao seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas as coisas. Deus é bonzinho? O que a palavra de Deus diz que Ele é? Sou eu que estou dizendo ou é a palavra? Quando você defrauda o seu irmão, você está deixando de ser santo. E você vai sofrer a consequência do seu erro pelo Senhor. Sou eu que diz ou é a palavra? Diz para mim. A palavra que está dizendo. Nós sabemos que Deus é um Deus misericordioso, que a misericórdia dele dura até 1000 gerações para aqueles que se arrependem. Porém, todo pecado sofre uma consequência. Sofre uma consequência. Diga assim para os irmãos que estão do seu lado: abstenha-se da prostituição. Abstenha-se da prostituição. Abstenha-se de pecar, porque pecando você está deixando de ser santo ao Senhor. Porque você está pecando contra o seu corpo, o templo do Espírito Santo de Deus. Coríntios capítulo 6, por favor, irmão, dê-me o versículo 13.
são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o seu corpo. Para que serve o nosso corpo? Para quem? Para o Senhor. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo, e os fareis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um só corpo com ela, porque diz: serão dois, uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Glória a Deus. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Por que nós entramos nessa questão de pecado de sexualidade? Porque todo pecado de sexualidade é contra o seu próprio corpo, contra o templo do Espírito Santo de Deus, aonde o Senhor não habita em templos imundos. Sabe qual é o exemplo que Paulo deu a Timóteo a respeito disso? Ele disse assim: fugir. Fugir dessas coisas. Fugir dessas coisas. Fugir dessas coisas. E refletindo agora à tarde, a palavra do Senhor me levou ao exemplo de José, aonde quando José foi tentado pela mulher de Potifar, o que é que ele fez? Ele ficou ali dando sopa, esperando ela. Ele fez o quê? Ele fugiu da presença daquela mulher. Amém. Irmãos, irmãs, fuja. Quando você vê um sinalzinho disso querendo te atrapalhar, querendo tirar você do propósito que o Senhor tem para a sua vida, que é a santificação. Amém. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, para começarmos a encerrar. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Arão era o sumo sacerdote na época em que os israelitas saíram do Egito em direção à terra prometida. E o Senhor fez aquela espécie de mitra para que ele ornasse a sua cabeça e tivesse escrito santidade ao Senhor. Agora eu e você nos tornamos templo do Espírito Santo de Deus, o lugar da habitação do Altíssimo. E nós nos tornamos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Você já imaginou o que é isso? Dentre todas as nações do mundo, Deus escolheu uma nação minúscula, chamada Israel, para ser o representante de Deus aqui na terra. Porém, a palavra diz que aqueles que foram eleitos para ser, o rejeitaram, dando direito a todos os gentios de se fazerem povo de Deus. E aí você fomos eleitos. Obrigado. Pelo Senhor a sermos uma nação o quê? Santa. Nação santa. Povo adquirido por um sangue, um preço de sangue derramado numa cruz. Amém. 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 Aonde aquele sangue precioso foi derramado por mim e por você. Tudo que vem de graça nós costumamos não dar valor. Isso é o mal do homem. Tudo que vem de graça nós não valorizamos.
Você não estava lá para ver o Senhor Jesus sendo aniquilado naquela cruz por mim e por você, sendo espedaçado todo o seu corpo por mim e por você, para que eu e você tivéssemos direito à vida eterna. Obrigado, irmão Demônio. Direito à vida eterna. Mas Ele derramou, Ele se destituiu da sua glória para se entregar por mim e por você, por amor a mim e a você. Amém. Obrigado. Por amor a mim e a você. Obrigado. Por amor a nós. E Ele nos chama de povo adquirido pelo seu próprio sangue, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Da onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquele que não era santo estava em trevas, aquele que é santo está na luz do Senhor. Antes, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. Nós temos 2 anos, o Senhor fazendo sinais, milagres e prodígios, e nos dando direções em tudo o que fazer. E agora a direção do Senhor é a santidade. Santidade, santifiquem no meio de nós, porque eu descerei. E essa palavra não quer dizer somente a mim, ela diz respeito a todo o corpo de Cristo. Porque quando o Senhor disse a Moisés que santificasse o povo, era todo o povo de Israel. Quando o Senhor me disse para que santificasse, era toda a igreja. Aleluia, Adonai. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, para encerrarmos. A palavra diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou. Quem é santo? Deus, aquele que nos chamou. O Senhor é santo. Amém. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Volta um pouquinho para mim, vamos todos repetir esse versículo, amém? Amém. Mas Como é santo aquele que nos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. portanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, igreja, porque Ele é santo. E sem santidade ninguém verá ao Senhor. Você pode chorar, você pode se espernear, você pode orar a sua vida toda, você pode jejuar a sua vida inteira, você pode adorar com a mais força que você tiver, com o maior entendimento que você tiver ao Senhor. Mas se você não tiver em santidade, se você não tiver separado do pecado, você não verá Deus. Você não verá o Senhor. E sabe qual é o pior? Não é só ver a manifestação de Deus aqui em nosso meio. Sabe qual é o pior? Sabe qual é o ápice da tristeza de um homem e de uma mulher? É viver separado da presença de Deus. Aleluia. Na eternidade. É verdade. E se você não for santo, você corre o risco de não passar a eternidade com o Senhor. Você corre o risco. Você corre o risco. Eu não quero te enganar. Vocês sabem que eu não sou um homem religioso. Religioso é aquele que... Não vamos entrar em detalhes. Nós seguimos e pregamos a palavra do Senhor. E a palavra diz: sem santidade ninguém verá ao Senhor. Ninguém. A palavra diz lá: alguns verão ao Senhor sem santidade? Não. Ela diz: ninguém verá ao Senhor. Amém. É com esse
esse entendimento que eu quero que cada um de nós caminhe todos os dias a partir de agora, em santidade diante do Senhor. Pastor, vai ser fácil? Não. Vai exigir muito de você. O apóstolo Paulo diz que, quando falando a respeito de pecado, ele disse: mas você não resistiu ainda até o sangue, até suar sangue. Amém, Jesus. Alguém aqui já resistiu até suar sangue do pecado? Não. Vai ser muito difícil. Mas a palavra diz que os céus, o reino dos céus é ganhado à força. A força. Eu tenho que desejar. Eu tenho que querer. Amém. Aleluia. Sede santos, como santo é o nosso Deus. Nos coloquemos. Já pisou o santo dos santos em outro lugar. Sabe viver e onde estiver, tomar pela glória de Deus. Quem já pisou santo dos santos em outro lugar, sabe viver onde estiver, mas pela glória de Deus. Aleluias. Coloque suas mãos assim em posição de receber. Eu quero abençoar a sua vida nessa noite com esta palavra, com o entendimento desta palavra, para que a partir de hoje você tenha legalidade e autoridade para viver em santidade todos os dias da sua vida. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus! Aleluia! Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar a vida de cada irmão, cada irmã, Senhor, que está neste lugar, com esta palavra, Senhor. Pai, eu restituo a autoridade em nome do Senhor Jesus na vida de cada um aqui, Senhor, para que possa andar em santidade todos os dias da vida de cada um de nós. Santidade ao Senhor todos os dias da nossa vida, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu te peço que quando nós pensarmos sequer, Senhor, por um milésimo de segundo em fazermos algo que te desagrada, Senhor, eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor seja o nosso alerta o tempo todo. Seja o nosso alerta o tempo todo, Senhor, para que possamos ser santos como o Senhor é santo, para que possamos viver as promessas do Senhor o mais rápido possível, para que os nossos olhos possam contemplar a beleza da tua santidade, Senhor, neste lugar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo a vida de cada irmão, Senhor, cada irmã, com autoridade para pisar em serpentes nessa noite, para lutar contra o pecado a partir dessa noite, Senhor, e para andar em santidade ao Senhor todos os dias da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, aleluias. Aleluia. Vamos passar agora para a Santa Ceia. Evangelista Simon, por favor. Aleluias. Glória a Deus, amém? Amém. Aleluias. A palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, ela diz assim:
palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele... Logo nós estaremos falando a respeito da volta do Senhor Jesus também, amém? Porque isso também tem a ver com santidade. Porque todas as vezes em que comerdes deste pão e beberem o cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim como do pão, e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, quem come e bebe sem discernir o quê? O corpo. Come e bebe juízo para si mesmo. É por isso que há muitos entre vocês fracos e doentes, e não são poucos os que dormem. Amém? Feche seus olhos aí no seu lugar, que você possa ter um momento de pedir perdão ao Senhor, de se arrepender por todos os seus pecados. Vocês lembram que eu já testemunhei aqui quando a minha esposa passou mal naquele dia que ela teve um princípio de AVC ou AVC? Primeira coisa que eu disse para ela: amor, você pediu perdão a Deus pelos seus pecados? Precisamos nos arrepender todos os dias da nossa vida, meus irmãos. Oremos todos ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós consagramos a nossa vida ao Senhor. Te pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, sejam eles por palavras, obras, atos, omissões e pensamentos. Senhor, nós reconhecemos o Teu senhorio, o senhorio de Cristo sobre a vida de cada um de nós nessa noite, Senhor. Declaramos mais uma vez, Espírito Santo de Deus, sejas bem-vindo neste lugar, Senhor. Obrigado porque nós podemos sentar à Tua mesa nessa noite. Obrigado porque nós podemos participar do partir do pão. Obrigado porque nós podemos participar do derramamento, ó Senhor, do Teu sangue nessa noite, derramado por cada um de nós, ó Deus, para relembrarmos o sacrifício que o Senhor fez pela vida de cada um de nós. Senhor, nós consagramos estes pães, Senhor, consagramos este suco de uva, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que eles cumpram, Senhor, a Tua vontade também, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que você continue aí no seu lugar em espírito de oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar a vida de cada um aqui neste lugar, Senhor, a vida dos irmãos também que estão nos vendo, Senhor, pelo Zoom agora, Senhor, pela live. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa visitar cada casa, cada lar, cada família aqui representada, aqueles irmãos que estão viajando também, que o Senhor possa visitá-los de uma forma poderosa, Senhor, alinhando o coração de cada um de nós, conforme a palavra que o Senhor tem dito aqui neste lugar. Pai, em nome do Senhor Jesus, através do Teu Espírito Santo, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha incomodar a vida de cada um de nós todos os dias da nossa vida, Senhor, até sermos santos, irrepreensíveis diante do Senhor todos os dias da nossa vida, Senhor, porque nós queremos ver cumprida e veremos cumprida toda a promessa, todas as promessas feitas a cada um de nós aqui neste lugar. E eu quero abençoar a vida de cada homem, cada mulher, cada filho, cada filha, com toda sorte de bênçãos, tanto espirituais quanto imateriais, e em todas as áreas da vida do
teu povo, Senhor. Que essa semana que eles venham a comer o melhor desta terra, Senhor, e que eles venham a ter as experiências mais profundas, gigantescas e tremendas com o teu Espírito Santo, Senhor, falando profundamente no coração de cada um aqui, Senhor, para a tua honra e a tua glória e cumprimento dos teus propósitos em cada um de nós. Pai, em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e te agradecemos, Senhor, por mais este dia, por mais este culto que nós entregamos diante do Senhor. Que o Senhor possa receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração como um cheiro suave em tua presença, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, porque a cada dia os filhos têm provado a tua fidelidade. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, porque a cada dia nós temos provado do teu amor. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, porque a cada dia nós temos provado da tua presença maravilhosa, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo, Senhor. Ministro a cura, Senhor, sobre a vida de cada um aqui que está neste lugar, Senhor, que porventura precise de uma cura do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, seja curado agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que não haja falta de nada em nosso meio, que haja a conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, verdadeiramente todos os dias da nossa vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho, do Espírito Santo de Deus esteja com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Ide em paz. Ide em paz. Aquela paz que eu disse agora há pouco, aquela paz que excede todo o entendimento, é essa que eu gostaria, que eu profetizo para a sua vida. A paz do Senhor Jesus, que você vá com ela, que você esteja nela todos os dias da sua vida e que o Senhor vos abençoe. Amém? Se Deus é por nós,